Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Continuamos hoje o nosso estudo sobre a Constituição Dogmática Dei Filhos, um documento do Concílio Vaticano I, que nos aponta o verdadeiro caminho da fé católica. No último vídeo, tivemos a oportunidade de ler até o número 4, e gostaríamos de dar início agora, com a graça de Deus, a partir do número 5. Esses documentos têm força de conversão, de libertação, de exorcismo, porque por muitos anos fomos como que torporizados, anestesiados, entramos em estado de letargia, de sonolência, não percebendo que fomos enganados por pessoas que se apresentam como pastores, mas na verdade são verdadeiros inimigos de Deus, que introduziram a nós doutrinas extravagantes, doutrinas perversas, que não são e nem estão em unidade com a verdadeira doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, defendida desde os apóstolos até o Papa Pio XII, porque o que interessa para nós é a fé católica. E eu peço a Deus que nos abençoe, que nós sejamos alcançados pela força da verdade. Número 5. Enquanto essas ímpias doutrinas se difundiam por toda parte, infelizmente aconteceu que muitos, também entre os filhos da Igreja Católica, afastaram-se do caminho da verdadeira piedade, e neles o sentido católico atenuou-se pelo insensível decréscimo da verdade, seduzidos afinal pela variedade e multiplicidade das doutrinas, e confundindo erradamente a natureza e a graça, a ciência humana e a fé divina, deformando o sentido genuíno dos dogmas, aquilo que mantém e ensina a Santa Mãe Igreja, põe em perigo a integridade e a pureza da fé. Olha o que diz o número 5 da Dei Filhos. Enquanto essas ímpias doutrinas se difundiam, no vídeo anterior nós trouxemos para você o desprezo, o descaso com aquilo que foi ensinado no Concílio de Trento, as definições dogmáticas, um compêndio de toda a verdade católica, eu trouxe para vocês. E aí o Papa, através do concílio, isso aqui é a voz do concílio, de todos os bispos guiados pelo Espírito Santo, em comunhão com o legítimo sucessor de São Pedro. Enquanto essas ímpias doutrinas se difundiam por toda parte, infelizmente aconteceu que muitos também entre os filhos da Igreja Católica, que triste, afastaram-se do caminho da verdadeira piedade. E neles o sentido católico atenuou-se, seduzidos afinal pela variedade e multiplicidade das doutrinas. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. E o Papa continua. E confundido erradamente a natureza e a graça, a ciência humana e a fé divina, deformando o sentido genuíno dos dogmas, aquilo que mantém e ensina a Santa Mãe Igreja, põe em perigo a integridade e a pureza da fé. Olha o que diz a segunda carta de São João. Tem a primeira de João, que nós conhecemos bem, a segunda pouco conhecida e a terceira pouco conhecida. Olha o que diz a segunda carta de João, nem capítulo tem, só são versículos, do versículo 7 ao versículo 11, sobre a importância de conhecermos a doutrina católica. Se você tem aquele catecismo amarelinho, eu preciso dizer para você, fundamentado naquilo que Gregório XVI ensinou na Mirare-vos, citando Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 19. Joga fora. Você tem esses livros desses padres aí, modernistas, esses documentos do Concílio Vaticano II, não guarde na sua casa. Esse é material que traz maldição. Não sou eu dizendo. É a palavra de um Papa, na primeira encíclica que ele escreveu, condenando o comunismo, a maçonaria, essa literatura perversa. E olha que tinha um Papa para nos orientar. Imagina a partir de 1958, tudo aquilo que é aparição, tudo aquilo que é documento, tudo aquilo que é livro está sob suspeita. Infelizmente, porque se você comparar aquilo que é ensinado, até mesmo por aqueles que se apresentam como pastores, com a verdade católica, você não vai continuar em comunhão com essa estrutura maligna. Nós precisamos suplicar a Deus que suscite pastores verdadeiramente católicos. Falsos profetas
Segunda carta de São João, versículos 7 a 11. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor e o anticristo. Acautelai-vos, para que não percais o fruto de vosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis, porque quem o saúda toma parte em suas obras más. Eu preciso ler novamente para você, porque imagina uma pessoa participar de uma missa profanada por Aníbal Bugini, pelos comunistas, pelos maçons, pelos luteranos, pelos protestantes, pelos satanistas, e aí dentro desse rito que já é profano, ainda invocar comunhão com Bergoglio. E há alguns que ainda defendem. Eles não percebem que quando eles defendem um falso papa, eles estão desprezando os verdadeiros papas. Porque o que nós temos que fazer é comparar os ensinamentos. Aquilo que é ensinado a partir de João 23 está em comunhão com aquilo que é ensinado até Pio XII? Não está. Qual a dificuldade de perceber? A fumaça de Satanás e o espírito satânico da efusão do espírito maligno no Concílio Vaticano II. Então, tudo aquilo que nasceu do Concílio Vaticano II está sob suspeita. Eu não condeno as pessoas, mas eu condeno o ensinamento, porque o ensinamento não sou eu que condeno, é a igreja. Eu apenas estou prestando a minha voz para que Deus se sirva da minha voz, limitada, imperfeita, para trazer para você a verdade católica. Expondo-me ao ridículo para muitas pessoas, mas eu prefiro ser ridículo diante dos homens do que ridículo diante de Deus. Porque aqueles que professam uma falsa fé são ridículos diante de Deus. Aqueles que dizem que amam a Eucaristia, celebrando um rito profano, não amam a Eucaristia. Porque através do rito que eles celebram, a fé foi se esfriando nos corações. Quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé sobre a terra? Foi premeditado esse Concílio Vaticano II. Foi premeditado esse novo ordo para que os homens caminhassem rumo ao abismo, à condenação eterna. Não é uma simples mudança litúrgica, não. É a fé, mexeram nas raízes da fé, como diz o Papa São Pio X na Passante Dominis Grécis, número 4. Foram até as raízes, até os alicerces, envenenaram tudo, para não sobrar nada da fé católica. Como diz o Papa Leão XIII na Humano Genus, condenando a maçonaria, que tem um ódio implacável do papado, da igreja, que fazem de tudo, fizeram de tudo para destruir a Santa Igreja. Vou ler novamente para você. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor e o anticristo. Acautelai-vos para que não percais o fruto de vosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis. Porque quem o saúda, toma parte em suas obras más. Muitos não estão saudando Bergoglio, estão em comunhão com Bergoglio. E muitos, além de estarem em comunhão, estão defendendo ele como Papa. Isso é um desprezo para com a Igreja Católica, com a esposa de Cristo, com o corpo místico de Cristo. Onde está a dificuldade em comparar os ensinamentos? Acordemos enquanto é tempo. Não estou aqui trazendo a minha opinião pessoal, estou trazendo aquilo que a Igreja sempre ensinou. Enquanto essas ímpias doutrinas se difundiam por toda parte, infelizmente aconteceu que muitos também entre os filhos da Igreja Católica, nós, afastaram-se do caminho da verdadeira piedade. Voltemos ao caminho da verdadeira piedade, renunciando essa igreja conciliar
E quando eu digo renunciar, você precisa renunciar para professar a verdadeira fé católica. Não adianta renunciar e ficar largado, sozinho. Abracemos a comunhão com o mistério petrino. Se a sé está vacante, lamento. Mas se eu reconhecer um herege, eu estou desprezando a doutrina da Igreja Católica, os decretos de excomunhão, os dogmas. Eu estou sendo conivente com supostas bênçãos de casais. Eles trouxeram a confusão. Ora falam uma coisa, ora falam outra. Justamente para confundir. Ora falam uma verdade, ora falam uma mentira. Isso é típico do comunismo, da maçonaria, do satanismo, para confundir as pessoas. Afastaram-se do caminho da verdadeira piedade e neles o sentido católico atenuou-se pelo insensível decréscimo da verdade, seduzidos afinal pela variedade e multiplicidade das doutrinas. Se você recebe em sua casa, toma parte em suas obras más. E confundindo erradamente a natureza e a graça, a ciência humana e a divina, deformando o sentido genuíno dos dogmas, aquilo que mantém e ensina a Santa Mãe Igreja, põe em perigo a integridade e a pureza da fé. Número 6. Diante desse quadro, como pode o coração da Igreja não se comover? Como, afinal, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade? E o concílio cita 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Como Cristo veio procurar e salvar quem estava perdido. E o Papa cita, através do concílio, Lucas 19:10, a conversão de Zaqueu. Ele veio procurar e salvar o que estava perdido. Você, como eu, que estávamos trabalhando para a própria igreja do anticristo. Por que eu digo igreja do anticristo? Porque não ensina a verdade, é contra o ensinamento de Cristo. Então, é a igreja do anticristo. Não é exagero nenhum. E não condene pessoas. Condene ensinamentos, é bem diferente. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas, outras se deixando enganar. E para reunir os filhos de Deus que estavam dispersos. Citando João 11:52. Assim a igreja, constituída por Deus, mãe e mestra dos povos, reconhece-se devedora em relação a todos e está sempre disposta e procura erguer os que estão caídos, a sustentar os que vacilam, a abraçar os que retornam. A igreja te abraça. Talvez você não vai encontrar uma missa tradicional tão fácil. Algumas que nós encontramos ainda estão celebrando Unacum. É uma vergonha celebrar uma missa Unacum. Unacum quer dizer em comunhão com Francisco. Eu aprovo tudo aquilo que ele faz. Eu rezo pelas intenções dele. Então você reza pela intenção da destruição da verdadeira igreja. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de participar toda semana de uma missa não Unacum, que nem celebrada na própria igreja é numa casa, porque as igrejas se fecharam para aqueles que querem ensinar a verdade, porque eles roubaram os nossos templos, roubaram as nossas casas, destruíram os nossos bens. Eles expulsam aqueles que estão querendo celebrar a missa, professando a verdadeira fé. O que adianta você celebrar a missa verdadeira, professando a fé falsa? O que adianta? Você nega toda a verdade de 2000 anos e abraça o rito. O rito é a expressão da nossa fé. O rito certo com a fé errada é desprezível aos olhos de Deus. Eu comecei participando de uma missa Unacum, porque eu não sabia, fui dando passos. Eu não posso impor para você aquilo que é a minha experiência pessoal. Participei por anos, até ter a graça de cair no meu coração o entendimento que eu não posso estar em comunhão com esses que destroem a igreja. Apesar de toda vez que eu entrava na igreja, eu dizia: Senhor, se esse padre está em comunhão com esse bandido, com esse herético, excomungado pela igreja, eu não quero estar em comunhão com esse falso papa. E renunciava no meu coração, até que um dia o padre publicamente disse: olha, aqui nós estamos em comunhão com Francisco, e se você vem aqui na nossa igreja, você também está em comunhão com Francisco.
Ele disse publicamente, como nas secretas que a missa que ele celebra, eu não ouvia da boca dele que ele estava em comunhão, eu ainda tinha essa intenção e renunciava no meu coração. A partir do dia que ele disse publicamente, você pisou o pé aqui dentro, você está em comunhão. Eu me comprometi, eu não posso estar em comunhão. Em nome do sacramento, eu desprezo Deus, que é o autor do sacramento? Eu vou profanar a verdade? É muito sério isso que eu estou falando. Porque nós precisamos dos sacramentos para sobreviver, da confissão, da Eucaristia, da crisma, do batismo. Então nós precisamos pedir a graça que Deus toque no coração de muitos padres, bispos, como aconteceu com o Carlo Maria Viganò, que reconhece em Bergoglio, o ex-núncio apostólico dos Estados Unidos, como um servo de Satanás, e é o que ele é. Só que ele está escondido praticamente, porque essas pessoas são tão perversas que elas podem matar aqueles que começam a ensinar a verdade. Assim, a Igreja, constituída por Deus, mãe e mestra dos povos, reconhece-se devedora em relação a todos, está sempre disposta e procura erguer os que estão caídos, a sustentar os que vacilam, a abraçar os que retornam, a confirmar os bons e a conduzi-los à perfeição. Por isso, ela não pode deixar de testemunhar e anunciar a verdade divina que a tudo cura. Ela não pode deixar de anunciar a verdade divina que a tudo cura. Citando Sabedoria 16, 12. Não foi uma erva nem algum unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor. Por isso, ela não pode deixar de testemunhar e anunciar a verdade divina, que a tudo cura. Para saber se é a Igreja de Jesus Cristo, ela precisa anunciar a verdade. Ela nunca pode deixar de anunciar a verdade plena, não a verdade parcial. Bem sabendo que lhe foi dito, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que te pus na boca não se afastarão agora e para sempre. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que te pus na boca não se afastarão agora e para sempre. Cita o Concílio Vaticano I, Isaías 59, 21. Eis minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu espírito que sobre ti repousa e minhas palavras que coloquei em tua boca não deixarão teus lábios, nem os de teus filhos, nem os de seus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Eis que te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo nunca ensinou a mentira. Ela não pode ensinar a mentira, ela é imaculada, pura, casta, tem pudor, como escreve Sua Santidade Pio XI na Mortalio Animus. Ela conhece um só cubículo, um só esposo. Ela é fiel, não é adúltera. É assim que o Papa diz, e o documento sobre a unidade da igreja também, gravamos 3 vídeos sobre esse documento do Papa Leão XIII, sobre o papado, a unidade da igreja. Não acredite que você está em unidade com a igreja professando uma fé falsa. Não é a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. Número 7. Assim, seguindo as pegadas de nossos predecessores. Veja bem, diz o Concílio Vaticano I, seguindo as pegadas do Concílio de Trento, até chegar ao primeiro Concílio de Nicéia, até chegar aos apóstolos, até chegar a nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, seguindo as pegadas de nossos predecessores e segundo o nosso supremo ofício apostólico, nunca cessamos de ensinar e defender a verdade católica e de reprovar as perversas doutrinas perigosas. Se houvesse um Papa verdadeiro, condenaria as perversas doutrinas do Concílio Vaticano II. As perversas doutrinas de Ângelo Roncalli, que era um comunista, que foi colocado pelos próprios comunistas que bateram no liquidificador comunismo, satanismo,
maçonaria, modernismo, liberalismo, bateram tudo no liquidificador e saiu o suco de Ângelo Roncalli, Montini, Luciani, Carol Wojtyla, Joseph Ratzinger e Bergoglio. O que tem de pior do comunismo, da maçonaria, do satanismo, do liberalismo e do modernismo. E se você não enxerga isso, eu lamento profundamente por você, porque ainda não foi alvo da graça de Deus. Porque não é o conhecimento que nos traz a graça, é a humildade de reconhecer, como eu precisei ter humildade para reconhecer que as milhares de horas que eu gastei lendo os documentos da igreja conciliar foram perdidos. Mas é melhor viver um dia na verdade de Deus do que uma eternidade no inferno. Nos apressemos em abraçar a verdade da Igreja Católica. Último número para encerrar. Assim, seguindo as pegadas de nossos predecessores e segundo nosso supremo ofício apostólico, nunca cessamos de ensinar e defender a verdade católica e de reprovar as perversas doutrinas perigosas. Mas neste momento, juntamente com os bispos de todo o mundo, que se reúnem e julgam conosco, reunidos no Espírito Santo pela nossa autoridade, nesse concílio ecumênico. A palavra ecumênico é aquilo que é da nossa casa. Ecumênico não tem nada a ver com outras religiões. Aquilo que diz respeito à catolicidade. Só participa de um concílio ecumênico aqueles que professam a fé católica, aqueles que são da família. Eles até adulteraram o sentido de ecumênico como se fosse qualquer religião, como no Concílio Vaticano II. Fez-se um acordo com Moscou para não condenar o comunismo. E existem decretos de excomunhão para aqueles que se unem ao comunismo, à maçonaria, desde o Papa Clemente XII, em 1738. Todas as encíclicas que condenam a maçonaria nós já lemos no nosso canal. Algumas estão com som baixo, mas é melhor você ouvir o som baixo, a verdade, do que o som alto, a mentira. Vai para um quarto, pega um fone, encosta um microfone, escuta a verdade, porque não é a minha verdade, é a verdade da igreja, é a verdade de Deus. Diz respeito à minha e à tua salvação. Nós fomos enganados por os falsos pastores e por uma falsa igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão, porque a verdade está alcançando as pessoas, tanto que eles estão com pressa em adulterar esses documentos. Mas nesse momento, juntamente com os bispos de todo o mundo que se reúnem e julgam conosco, reunidos no Espírito Santo pela nossa autoridade nesse concílio ecumênico, nós, baseando-nos na palavra de Deus escrita e transmitida pela tradição, assim como a recebemos santamente guardada e sinceramente exposta pela Igreja Católica, decidimos professar e declarar desta cátedra de Pedro, na presença de todos, a salutar doutrina de Jesus Cristo, proscrevendo e condenando os erros contrários, em nome da autoridade que nos foi dada por Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou encerrar esse segundo vídeo lendo novamente. Mas nesse momento, juntamente com os bispos de todo o mundo, que se reúnem e julgam conosco, reunidos no Espírito Santo pela nossa autoridade, nesse concílio ecumênico, nós, baseando-nos na palavra de Deus, escrita e transmitida pela tradição, assim como a recebemos, é uma herança. Os padres do Concílio Vaticano II desprezaram a tradição apostólica, o depósito da fé e o magistério dos papas, porque aquilo que foi condenado pelos papas foi exaltado pelo Concílio Vaticano II. E não ver isso é fumaça de Satanás. Nós, baseando-nos na palavra de Deus, escrita e transmitida pela tradição, assim como a recebemos santamente, guardada e sinceramente exposta pela Igreja Católica, decidimos professar e declarar desta cátedra de Pedro. Cátedra de Pedro. Se fala sobre a cátedra. Eles romperam com a cátedra de Pedro. João Paulo II nunca esteve em comunhão com a cátedra de Pedro. Nem João 23, nem Paulo VI, nem João Paulo I, nem Bento XVI, nem Bergoglio, que tem o codinome Francisco.
decidimos professar e declarar dessa cátedra de Pedro, na presença de todos, a salutar doutrina de Jesus Cristo, proscrevendo e condenando os erros contrários, em nome da autoridade que nos foi dada por Deus. Concílio Vaticano I, Dei Filhos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Consagramos a nossa vida ao Imaculado Coração de Maria, ao Sagrado Coração de Jesus, que Deus nos liberte das falsas devoções e nos faça apaixonados pela verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Que nunca defendamos o erro, mas possamos defender a verdade e dar a própria vida se assim for preciso. Porque quando somos ignorados, desprezados por ensinarmos a verdade, já começamos o caminho do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.